a inviolabilidade da pessoa humana e o direito geral da personalidade. Leonardo Estevão de Assis Zanini. Odete Novaes Carneiro Queiroz. Resumo: o presente artigo realiza um breve estudo sobre o direito geral da personalidade, abrangendo as relações existentes entre esse direito e os direitos especiais da personalidade. Trata-se de pesquisa que utiliza metodologia descritiva, baseada fundamentalmente na investigação bibliográfica e jurisprudencial. Os temas mais relevantes da matéria são analisados, como o desenvolvimento do direito geral da personalidade nos países de língua alemã e a sua posterior admissão em outros países da Civil Law. O estudo deixa claro ao leitor a ideia de cooperação existente entre o direito geral da personalidade e os direitos especiais da personalidade, estes considerados como desdobramentos daquele. Merece ainda destaque o debate sobre a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, de uma pluralidade de direitos da personalidade ou a adoção do direito geral da personalidade. Assim sendo, o trabalho procura apresentar um breve panorama atual da proteção dos direitos da personalidade, enfocando a situação no Brasil. Introdução. A categoria dos direitos da personalidade foi objeto de intensos debates doutrinários, em particular no período que vai do século XIX até o início do século XX. Os estudiosos apontavam muitos problemas que teoricamente impediriam o reconhecimento dos direitos da personalidade como direitos subjetivos. Argumentava-se que os interesses ligados à personalidade não podiam ser protegidos seguindo os esquemas tradicionais dos direitos patrimoniais, mesmo porque o bem jurídico a ser protegido integrava o próprio sujeito. A resistência na admissão dos direitos da personalidade também decorria da forma como se compreendia os atos ilícitos e a responsabilidade civil deles derivada. A categoria igualmente suscitava dúvidas no que toca aos seus caracteres jurídicos, que se contrapõem aos direitos patrimoniais. Entretanto, as objeções ao reconhecimento dos direitos da personalidade foram se abrandando no decorrer do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, haja vista que as atrocidades cometidas naquele conflito reforçaram a necessidade de reconhecimento dos direitos e garantias do homem. Como consequência, o sistema de direito privado, pela via constitucional, acabou integrando os direitos da personalidade, não havendo mais dúvida quanto à admissão dessa categoria de direitos. Desta feita, superada a fase de reconhecimento dos direitos da personalidade, atualmente os debates da doutrina e da jurisprudência dizem respeito à existência de um direito geral da personalidade, no qual se integrariam todos os tipos previstos ou não pelo direito positivo. E o assunto ganhou ainda maior relevância em função do rápido desenvolvimento técnico-científico verificado nas últimas décadas. Essas inovações proporcionaram o surgimento de novas formas de violação da dignidade da pessoa humana, pelo que as indagações relativas ao direito geral da personalidade continuam atuais e merecem ser analisadas no presente trabalho. 1. Origem e desenvolvimento do direito geral da personalidade. 1.1. Origem e os debates iniciais acerca dos direitos da personalidade. Com o reconhecimento da existência da categoria dos direitos da personalidade, muitos autores entenderam como viável a sua tipificação. Para tanto, utilizaram a técnica dos direitos subjetivos, o que levava ao reconhecimento de uma pluralidade de direitos da personalidade, incidindo cada um sobre um particular aspecto da personalidade. No entanto,
outros teóricos consideraram insuficiente a proteção da pessoa humana por meio de direitos tipificados, sendo necessária uma regra geral, unitária, que compreende-se todos os casos relacionados a bens da personalidade. A doutrina que defendia a existência de um direito geral da personalidade floresceu na Áustria, na Suíça e na Alemanha. A temática foi inicialmente objeto de investigações teóricas, ainda sem repercussão prática, as quais foram promovidas, entre outros, por Regiusberger e Gierke. Passada a fase teórica, o direito geral da personalidade foi paulatinamente sendo reconhecido judicialmente. No que diz respeito à Alemanha, o desenvolvimento retrocedeu com a entrada em vigor do Código Civil Alemão, Bürgerliches Gesetzbuch, BGB. De fato, a codificação alemã não consagrou os direitos da personalidade como categoria autônoma e sistematizada, deles cuidando tão somente em disposições esparsas relativas à responsabilidade civil e por meio da proteção dada ao nome no 12 do BGB. Não se pode dizer, entretanto, que os idealizadores do BGB ignoravam os direitos da personalidade. Na verdade, preferiram não incluí-los na codificação, salvo as exceções já mencionadas. Entendiam que as discussões acerca da categoria não estavam encerradas, de maneira que a sua inclusão seria precipitada e pouco operacional do ponto de vista do processo legislativo. Nos anos que seguiram à entrada em vigor do BGB, a doutrina alemã e a jurisprudência do Reichsgericht não acolheram a tese da existência de um direito geral da personalidade. A proteção legal ficou então restrita aos bens jurídicos expressamente mencionados, ou seja, aos direitos especiais da personalidade. De fato, mesmo doutrinadores de destaque, como Inexerus e Niperdi, não viam como necessário o reconhecimento de um direito geral da personalidade. Aduziam que os bens unidos indissoluvelmente à pessoa deveriam ter uma proteção absoluta geral igual à dos direitos subjetivos. Esses autores negavam a existência de outros direitos da personalidade além do nome e entendiam que o reconhecimento de um direito geral da personalidade entre os direitos subjetivos provocaria entraves ao progresso, bem como perturbações ao desenvolvimento de outras personalidades. 1.2 O problema da proteção fracionada dos direitos da personalidade. A proteção fracionada dos direitos da personalidade, ao contrário do que pensavam os autores da época, mostrou-se bastante lacunosa diante do aumento das modernas técnicas que possibilitavam o desrespeito da vida privada e da liberdade, o que foi sentido especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, o primeiro problema estava na interpretação dada ao 823, e do BGB, particularmente no que toca à expressão um outro direito, em Sonstiges Recht, que não abarcava, de acordo com a maioria dos autores, os direitos da personalidade, visto que tal dispositivo era considerado restrito aos direitos subjetivos ligados à propriedade. De acordo com Dieter Medicus, o BGB não chegou mesmo a acolher, entre os bens protegidos pelo 823, nenhum direito geral da personalidade e nenhum direito à honra. Aliás, para a proteção da honra era necessária uma interpretação bastante complexa, que combinava os 826 e 823, segunda do BGB, bem como os 185 e seguintes do Código Penal, Strafgesetzbuch, Street GB. Outro problema consistia no fato de que a enumeração dos bens protegidos pelo 823,
segunda do BGB era considerada exaustiva, de forma que os demais bens da personalidade somente eram protegidos se fossem reconhecidos por normas legais especiais. Ademais, o 826 do BGB, não obstante a vagueza da expressão bons costumes, suficiente para funcionar como uma cláusula geral, tinha seu âmbito limitado, visto que requeria a existência de dolo. 1.3 O reconhecimento do direito geral da personalidade na Alemanha, os casos Leserbrief e Ehrenreiter. Todo esse quadro somente se modificou na Alemanha com as decisões proferidas em 25 de maio de 1954, Leserbrief, e em 14 de fevereiro de 1958, Ehrenreiter, quando o Tribunal de Justiça Federal, Bundesgerichtshof, BGH, em uma inimaginável mudança de paradigma, reconheceu o direito geral da personalidade. Além da admissão do direito geral da personalidade, é de se destacar que no caso Ehrenreiter também foi reconhecida a pretensão a uma indenização em dinheiro. Tal prestação pecuniária estaria fundada na ocorrência de um dano imaterial, de uma severa lesão ao direito geral da personalidade, o que não tinha previsão expressa no BGB e contrariava o 253, que só admite a indenização em casos expressamente previstos em lei. Posteriormente, a despeito de contrariar o disposto no 253, tal entendimento foi confirmado pelo BGH em 1965, no caso Soraya, e em 1973 pelo Tribunal Federal Constitucional, Bundesverfassungsgericht. A mudança de orientação do direito alemão veio como decorrência da Lei Fundamental de Bonn, Grundgesetz-GG, que ao proteger a dignidade da pessoa humana e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, arts 1º e 2º da GG, exigiu o reconhecimento de um direito geral da personalidade, cujo fundamento legal, de acordo com o BGH, estaria justamente no 823, e do BGB. E tal proteção encontrou respaldo justamente na interpretação da expressão um outro direito, em Sonstiges-Recht, integrante do 823, e do BGB, mas que não era acolhida pela doutrina e nem pela jurisprudência anteriores à Lei Fundamental de Bonn. A partir das decisões do BGH e da mudança de posicionamento da doutrina, a dignidade do homem, Menschenwürde, e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, passaram a ser vistos pelos alemães como um direito-fonte, Quellrecht, um direito-mãe, Mutterrecht, do qual todos os outros emanariam. A despeito de todo esse desenvolvimento, o direito geral da personalidade ainda se mantém como uma criação da prática jurídica e da doutrina alemãs, haja vista que nenhum tratamento legal foi dado ao tema, o que já foi qualificado como uma fuga do legislador da responsabilidade política. De qualquer forma, não obstante todos esses percalços, a teoria do direito geral da personalidade é amplamente acolhida na Alemanha. Todavia, existem autores mais recentes, como Canaras, que consideram a opção pela definição de âmbitos de proteção do direito da personalidade, o que pode levar a uma regressão do direito geral da personalidade. 1.4 O direito geral da personalidade na Suíça e Áustria. Na Suíça, o direito geral da personalidade se impôs mais cedo, tendo sido seu desenvolvimento menos traumático que o alemão. Realmente, o Código Civil Suíço, Zivilgesetzbuch, ZGB, de 10 de dezembro de 1907, anterior,
Portanto, a doutrina alemã do direito geral da personalidade já consagrava expressamente, em seu art. 28, uma cláusula geral protetora da personalidade humana, que foi inspirada na doutrina de Otto von Guericke, Deutsches Privatrecht. Tal regra tinha o sentido de proteger não somente os interesses morais, mas também a atividade econômica de uma pessoa. E nesse ponto Franz Viaker já considera a obra de Eugen Huber, maior responsável pela elaboração do Código Civil Suíço, como o fruto legislativo mais amadurecido da ciência de língua alemã do século XIX. No entanto, com a rápida evolução da sociedade e da ciência no século XX, viu-se que o art. 28 do Código Civil Helvécio não estava mais garantindo uma tutela satisfatória da personalidade. Assim, para a ampliação dessa tutela, a redação do referido artigo foi alterada por uma lei de 16 de dezembro de 1983, em vigor desde 1º de julho de 1985. Entretanto, é de se ressaltar que o trabalho do legislador suíço não se resumiu à alteração do art. 28, visto que também foram inseridos diversos dispositivos complementares. Dessa forma, além do art. 28 originário, possui hoje o Código Civil Suíço a sequência que vai dos arts. 28 ao L. Como consequência da inovação legislativa, o conceito adotado de personalidade deve ser compreendido em sentido amplo, abrangendo tudo aquilo que serve para individualizar uma pessoa e se mostra digno de proteção nas relações interpessoais. Cabe então aos juízes a definição dos contornos da personalidade, adaptando a noção à evolução das necessidades e ao surgimento de novos perigos. E nesse contexto, os tribunais suíços passaram a construir uma nova jurisprudência acerca do direito geral da personalidade, bem como dos limites de sua atuação, mais condizente com as atuais necessidades da sociedade. Ademais, existe também no direito suíço a previsão, além da determinação abstrata e geral contida no art. 28 do ZGB, dispositivos que outorgam proteção a pontos específicos da personalidade, como é o caso do art. 301, 2 do ZGB, bem como a Lei sobre Direitos Autorais, Urheberrechtsgesetz. Diante desses preceitos específicos, a cláusula geral de proteção da personalidade vale apenas subsidiariamente. Por outro lado, em face do reconhecimento do direito geral da personalidade, não é necessária uma enumeração detalhada dos bens da personalidade. Não existe um numerus clausus dos direitos da personalidade. Isso permite uma proteção mais ampla da personalidade, a qual seria bastante limitada se o legislador suíço tivesse seguido apenas o modelo tradicional da enumeração dos valores protegidos. A situação não é diversa na Áustria, onde a doutrina continua atualmente a defender a existência do direito geral da personalidade, que retira sua força do 16 do ABGB. 1.5. A pluralidade dos direitos da personalidade na Itália. Entre os italianos, inicialmente a tese do numerus clausus dos direitos da personalidade era a posição majoritária da jurisprudência e da doutrina, já que o Código Civil de 1942 fez referência aos direitos da personalidade e não a um direito geral da personalidade. Essa é a tese defendida, entre outros, por Adriano de Copes, que só admite a tutela de direitos da personalidade fracionados e tipificados em lei. Odiernamente, entretanto, há autores defendendo que a Constituição italiana teria mudado substancialmente esse quadro,
reconhecendo, em seu art. 2º, uma cláusula geral de tutela da pessoa humana, cujo conteúdo não se limita a resumir os direitos tipicamente previstos por outros artigos da Constituição, mas que permite estender a tutela a situações atípicas, levando ao reconhecimento do direito geral da personalidade. Daí afirmar Perlingieri que a tutela da personalidade pode se considerar unitária, não definida, sem limites, elástica, adaptável quanto mais possível às situações concretas e às condições culturais e ambientais nas quais ela se realiza. Contudo, ressalta Capello de Souza que a doutrina italiana majoritária defende a exclusividade da existência de direitos particulares de personalidade, o que não impede o reconhecimento de um leque bastante amplo de direitos especiais da personalidade, cujo fundamento estaria no chamado direito ao id code intrust decorrente das reações penais e no art. 2 graus da Constituição da República Italiana. Por conseguinte, conforme destaca Paulo José da Costa Júnior, não teria vingado na Itália a doutrina unitária, orientando-se a maioria dos autores Peninsulars num sentido oposto, em direção a uma concepção pluralista dos direitos da personalidade. 1.6 Os direitos da personalidade na França. Na França, a Lei 70-643, de 17 de julho de 70, introduziu um novo art. 9 no Código Civil francês, o qual criou as bases legais para a proteção da personalidade, proclamando o princípio do respeito pela vida privada das pessoas. Seguiram-se outras leis importantes, como a Lei 78/17, de 6 de janeiro de 78, relativa à proteção diante da informática, a Lei 93/2, de 4 de janeiro de 93, que inseriu a presunção de inocência no art. 9 do Código Civil e, a Lei 94/653, de 29 de julho de 94, que introduziu no art. 16 do Código Civil o direito ao respeito do ser humano e seu corpo. Todavia, anteriormente o judiciário francês já tinha, com apoio na cláusula geral de responsabilidade civil, arts. 1382 e 1382 do Código Civil, desenvolvido uma ampla proteção da personalidade, bem como garantido a indenização de danos imateriais. Por isso, destaca-se na França a importante colaboração pretoriana para a categoria dos direitos da personalidade, chegando-se a qualificá-la como Unicreation Praetorienne. Como decorrência desse pragmatismo da proteção da personalidade, a doutrina francesa não chegou a reconhecer um direito geral da personalidade, não obstante a admissão dos droits de la personnalité. Os principais problemas da doutrina do direito geral da personalidade, de acordo com os franceses, estariam na sua indeterminação e na abrangência de categorias diversas de direitos. Além disso, destaca Kaiser que como a jurisprudência francesa reconhece a existência de um direito da personalidade em todos os casos em que lhe parece útil a proteção de um interesse moral, a previsão legal do direito geral da personalidade, como se pretendeu no anteprojeto de Código Civil francês, não seria de grande utilidade. 1.7 Os direitos da personalidade em Portugal. Em Portugal, o direito geral da personalidade não é unanimidade na doutrina. Há um embate entre os estudiosos portugueses no que toca à sua aceitação, de modo que é admitido na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e rejeitado, majoritariamente, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A jurisprudência dominantemente, por seu turno,
abstém-se de tomar posicionamento sobre o tema, mas há decisões do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça adotando a construção do direito geral de personalidade. Esse direito geral é acolhido, entre outros, pelos seguintes doutrinadores portugueses: Leite de Campos, Capelo de Souza, Álvaro Dias, Paulo Mota Pinto e Nuno Pinto Oliveira. Em sentido contrário, opina José de Oliveira Ascensão, não há necessidade de semelhante solução, porque o problema pode ser resolvido, mais satisfatoriamente até, pela via alternativa do reconhecimento, em regime de números apertos, de direitos especiais de personalidade. Menezes Cordeiro, por seu turno, acrescenta que mesmo na Alemanha o direito geral vem sendo suplantado a favor de esquemas mais operacionais, com relevo para a definição de âmbitos de proteção. A despeito da mencionada divergência, o direito português, pelo menos desde o Código Civil de 1966, tem instrumentos para o reconhecimento de um direito geral da personalidade, que encontraria fundamento no art. 70 do Código Civil. De fato, a tutela geral da personalidade corresponde, sem dificuldade, a um direito geral da personalidade, desde que se entenda o direito de personalidade como direito subjetivo. Assim, permitir-se-ia a tutela de bens pessoais não tipificados, designadamente protegendo aspectos da personalidade cuja lesão ou ameaça de violação só com a evolução dos tempos assumam um significado ilícito. Por conseguinte, pode-se afirmar odiernamente que o direito geral da personalidade não é uma figura exclusivamente germânica, mas sim uma concepção que está ganhando espaço em muitos ordenamentos jurídicos de tradição romano-germânica, sobretudo em relação àquela concepção de direitos da personalidade como numerus clausus. 2. O direito geral da personalidade e os direitos especiais. 2.1. O fundamento da proteção pelo direito geral da personalidade. O direito geral da personalidade tutela de forma global a personalidade humana. Trata-se de instituto que está ligado à concepção de pessoa humana como um valor unitário. Por isso, essa doutrina não admite que a tutela da pessoa possa ser fracionada em situações autônomas, devendo ser protegida como um problema unitário, dado que seu fundamento, vale ressaltar, está exatamente na unidade do valor da pessoa. E não poderia ser diferente, já que decorre da própria natureza das coisas que o homem é uno e irredutível. Ao lado dessa unidade, há também a complexidade e a dinamicidade da personalidade, que inviabilizam a sua proteção unicamente por meio de direitos típicos, visto que por mais perspicaz que seja o legislador, sempre escaparão do seu poder de previsão diversas vicissitudes da personalidade humana. A tutela por meio de direitos tipificados ainda esbarra no fato de que os direitos da personalidade são uma categoria em expansão. Realmente, na medida em que a sociedade fica mais complexa, que novas tecnologias são descobertas, novos problemas surgem, que demandam o reconhecimento de novos direitos. Assim sendo, essa dinâmica torna deficiente a tutela da personalidade apenas por direitos típicos. Nessa mesma linha, ensina Perlingieri que o fundamento dos direitos da personalidade é único, representado pela unidade do valor da pessoa. Porém, as possíveis manifestações da personalidade são múltiplas e nem todas são preventivamente identificáveis. Desse modo, o reconhecimento de um direito geral da personalidade é marcado por sua dinâmica evolutiva e contextualizadora, bem como pela multiplicidade de expressões, o que,
em última instância, nada mais é que uma decorrência natural do próprio valor humano protegido pelo direito. Ademais, além da fragmentação da personalidade proposta pelas concepções atomísticas, outro problema a ser destacado estaria no fato de que na raiz delas encontramos os ensinamentos tendentes a prestigiar um ordenamento jurídico voltado prevalentemente para a proteção das situações patrimoniais, o que certamente está em descompasso com a proteção dada à pessoa atualmente pelo direito. Destarte, com base nesses argumentos, os defensores do direito geral da personalidade rechaçam as teorias atomísticas, que dão origem a um catálogo de direitos da personalidade tipificados e admitem o fracionamento da pessoa humana em isolados interesses não intercomunicáveis entre si. 2.2 A coexistência do direito geral e dos direitos especiais da personalidade. Todavia, não obstante a certeza quanto à unidade da pessoa humana, a doutrina do direito geral da personalidade também não pode ser levada ao extremo. É que ao lado de um direito geral, a proteção dos seres humanos também pode se dar por meio de direitos expressamente tipificados no ordenamento jurídico, que proporcionariam uma mais eficaz tutela da personalidade. Realmente, dentro dessa perspectiva é perfeitamente possível a individualização de uma série de manifestações específicas do direito de personalidade, que conformam justamente os direitos especiais de personalidade, os quais têm como conteúdo bens particulares da personalidade. Aliás, deve-se ressaltar que esse tratamento específico não somente amplia, e em algumas situações condiciona, a proteção da personalidade, mas ainda pode externar uma determinada posição do legislador diante do conflito de interesses. Sim, é necessário salientar que o sistema fulcrado exclusivamente numa cláusula geral levaria a uma tutela mais lenta e complexa, já que todo tipo de violação deveria ser reconhecido a partir da concretização do direito geral da personalidade. Daí que a previsão legal de alguns direitos da personalidade na Constituição e nas normas infraconstitucionais acaba tornando a sua proteção mais rápida e direta, visto que seu conteúdo, em relação ao direito geral da personalidade, é mais determinado e concreto. Reconhecida a unidade da pessoa humana e sem prejuízo de sua tutela geral, não se deve descartar a possibilidade da sua coexistência com direitos típicos da personalidade, os quais, em realidade, acabam por tutelar o próprio direito geral da personalidade. Por isso, não há que se falar em antinomia, mas sim em complementaridade, a qual somente traz vantagens para a proteção do ser humano, fim do ordenamento jurídico. Esse também é o entendimento de Capelo de Souza, que defende a ideia da coexistência das estruturas normativas complementares do direito geral da personalidade e dos direitos especiais da personalidade, rejeitando tanto a concepção de que só haverá um direito geral de personalidade e já não direitos especiais de personalidade, como a ideia da inexistência de um direito geral de personalidade e da emergência apenas de direitos especiais de personalidade. É justamente isso que ocorre na Alemanha, onde, ao lado do direito geral da personalidade, existem os direitos especiais da personalidade, Besondere Persönlichkeitsrechte, tais como o direito ao nome, 12 do BGB, o direito moral de autor, 12 a 14 da Lei sobre Direitos de Autor Urhebergesetz e o direito à própria imagem, 22 e seguintes da Lei sobre os Direitos de Autor de Obras de Arte Visuais e Fotografia, Kunsturhebergesetzkonsturg. Berlinguer também não vê incompatibilidade, no direito italiano,
entre a tutela da pessoa como valor unitário e a consideração autônoma de algumas expressões da personalidade, dando como exemplos os direitos à saúde, ao estudo e ao trabalho. Por conseguinte, vê-se que a melhor técnica recomenda a associação de uma cláusula geral de proteção da personalidade com uma série de direitos específicos de personalidade. 2.3 Problemas que emergem da relação entre o direito geral e os direitos especiais da personalidade. Ao se admitir a coexistência do direito geral da personalidade e dos direitos especiais da personalidade, surge um novo problema, isto é, o de estabelecer adequadamente como se dará a relação entre esses direitos. O direito geral da personalidade fundamenta, informa e serve de princípio geral mesmo aos direitos especiais da personalidade, uma vez que é visto como um direito-mãe ou um direito-fonte. No entanto, sua aplicação se dá de forma subsidiária aos direitos especiais da personalidade, sendo englobante dos mesmos, que, por seu turno, não esgotam o bem geral da personalidade. Assim, pode-se dizer que os direitos típicos seriam manifestações parciais da tutela globalmente conferida pelo direito geral da personalidade. Desta feita, havendo regulamentação específica, em princípio não há lugar para a incidência do direito geral da personalidade, já que os direitos especiais da personalidade têm caráter de lex specialis. Isso significa que na aplicação, deve-se começar por aferir se uma certa lesão corresponde a um direito especial da personalidade. Por outro lado, em caso de lesão à personalidade não tipicamente regulada, incide em toda a sua plenitude o direito geral da personalidade, o que é, inclusive, uma das grandes vantagens de sua aplicação, isto é, a colmatação de eventuais brechas deixadas pelo direito positivado. Mais complicada é, todavia, a hipótese de um real concurso do direito geral da personalidade com um ou vários direitos especiais, que ocorrerá quando se trate de assunções ou violações pelo mesmo ato de zonas múltiplas da personalidade humana, umas tuteladas especialmente na lei e outras abrangidas pelo regime-regra. Nesse caso, obtempera Capelo de Souza que, na falta de disposição legal expressa, aplicar-se-á cumulativamente o direito geral da personalidade e o direito ou os direitos especiais envolvidos. Portanto, a utilização tão somente do direito geral da personalidade ou dos direitos especiais acaba por limitar a plena eficácia da própria lei fundamental, que demanda a mais ampla proteção da dignidade da pessoa humana, o que não é alcançado quando o sistema jurídico se alinha a apenas uma das concepções, ou seja, ao direito geral da personalidade em detrimento dos direitos especiais ou vice-versa. 3. Os direitos da personalidade no Código Civil Brasileiro de 2002. No Brasil, os doutrinadores foram muito influenciados pelas teorias tipificadoras, muito defendidas por juristas italianos, como Adriano de Copes, cuja obra foi a base para muitos escritos nacionais. Aliás, isso se fez sentir no Código Civil de 2002, que de forma semelhante ao Código Civil italiano de 1942, previu um capítulo sobre os direitos da personalidade. Realmente, a codificação brasileira, na linha da italiana, cuidou dos direitos da personalidade, não seguindo outras tradições jurídicas, que preferem desenvolver a matéria no capítulo dedicado à responsabilidade civil por ato ilícito, apenas indicando a peculiar dignidade dos bens protegidos.
Todavia, apesar da promulgação do Código Civil Brasileiro em pleno século XXI, é certo que a legislação nacional, pelo menos no que toca aos direitos da personalidade, poderia ter avançado mais, prevendo, expressamente, ao lado dos direitos especiais da personalidade, a tutela geral da personalidade. De fato, na exposição de motivos do anteprojeto do Código Civil já se pode perceber que o legislador buscava, com o novo capítulo, dos direitos da personalidade, apenas enunciar poucas normas sobre direitos da personalidade, dotadas de rigor e clareza, o que certamente não coincide com a adoção de uma cláusula geral de tutela da personalidade. Com isso, prevalece entre os estudiosos o entendimento no sentido de que o Código Civil de 2002 não consagrou expressamente uma cláusula de proteção ou tutela geral da personalidade. A codificação teria preferido a concepção externada pela doutrina tradicional dos direitos típicos, que toma a pessoa de forma fragmentada. E isso fica evidente no início do capítulo dos direitos da personalidade, dado que ao invés de prever expressamente a tutela geral da personalidade já no art. 11, que abre o capítulo, preferiu o codificador brasileiro tão somente a enunciação de algumas das características do regime jurídico dos direitos da personalidade. 4. O direito geral da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro. A despeito de não ter ocorrido o reconhecimento expresso do direito geral da personalidade pela legislação brasileira, nada impede sua admissão pela via da interpretação conjunta das normas do Código Civil e da Constituição, como fizeram os alemães. De fato, na Alemanha, malgrado a ausência de previsão expressa no BGB, não existem dúvidas em relação ao acolhimento, pelo ordenamento jurídico, do direito geral da personalidade. Assim, a falta de previsão expressa de uma cláusula geral de tutela da personalidade, a diferença do que ocorreu em outros países como Portugal, art. 70 do Código Civil, Suíça, art. 28 do ZGB, e Cabo Verde, art. 68 do Código Civil, não deve ser sobrevalorizada, haja vista a possibilidade de seu reconhecimento implícito, como decorrência da própria Constituição Federal. Nesse quadro, a vanguarda da doutrina brasileira considera que o direito geral da personalidade está implícito no ordenamento jurídico pátrio, sustentando-se no princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1º, 3ª da CF, na permissão constitucional do reconhecimento de outros direitos e garantias fundamentais, art. 5º, 2º da CF, bem como no art. 12 do Código Civil de 2002, que funcionaria como cláusula de abertura formal do sistema. Esse é o entendimento defendido por Maria Celina Budin de Moraes, a qual assevera que não há mais que se discutir sobre uma enumeração taxativa ou exemplificativa dos direitos da personalidade, porque se está em presença, a partir do princípio constitucional da dignidade, de uma cláusula geral de tutela da pessoa humana. No mesmo sentido, manifestam-se Rosa Neri e Nelson Neri, considerando que a tutela geral da personalidade atua no sistema jurídico brasileiro como uma cláusula geral. Ademais, vale acrescentar que o enunciado 274, aprovado na 4ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, sinaliza exatamente nesse sentido, dispondo que, os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, 3ª, da Constituição, princípio da dignidade da pessoa humana. Em caso de colisão entre eles,
como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação. Outrosim, ao lado desse direito geral da personalidade, não se pode negar a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, de direitos especiais da personalidade, que estão expressos na Constituição Federal e em normas infraconstitucionais. Os direitos especiais da personalidade, em última análise, nada mais são do que manifestações parciais do direito geral da personalidade. Desse modo, deve-se concluir que as listas de direitos especiais são exemplificativas, refletindo um dado momento histórico, art. 5º, segundo da CF. Por conseguinte, nas palavras de Francisco Amaral, tem-se um direito geral da personalidade, que considera um bem objeto da tutela jurídica geral, e defende a inviolabilidade da pessoa humana, nos seus aspectos físico, moral e intelectual, bem como existem direitos especiais, correspondentes a esses aspectos parciais da personalidade. 5. Os embates entre os defensores das correntes pluralista e monista. A despeito da argumentação acima mencionada, a maioria da doutrina brasileira trata os direitos da personalidade como uma lista de direitos autônomos entre si, corrente pluralista. E dentro da concepção pluralista ainda existem dois pontos de vista diversos. Uma corrente concebe uma série aberta de direitos da personalidade, b, enquanto outra defende a taxatividade dos direitos da personalidade. Isso significa que a tipicidade dos direitos da personalidade, conforme a concepção adotada, pode ser de natureza aberta ou fechada. Paulo José da Costa Júnior está entre os defensores da corrente pluralista, argumentando que cada um dos vários bens personalíssimos tutelados é dotado de determinadas peculiaridades, o que impede sua unificação. E arremata afirmando que não seria possível que o jus positum fosse dotado de uma defesa única, de caráter genérico, contra todos os possíveis ataques que viessem a sofrer os vários componentes da personalidade. Outro paladino da corrente pluralista é Silvio Romero Beltrão, que adota um regime números apertos de direitos da personalidade, criticando o direito geral da personalidade pelo fato dele impor a generalização das situações protegidas, com o indivíduo tendo que se defender não do caso típico, mas sim do direito geral, o que pode provocar insegurança jurídica, pela falta de percepção social das situações que merecem respeito. Todavia, a insegurança jurídica não pode ser considerada como um argumento plausível para a não admissão do direito geral da personalidade, pois se fosse assim, não poderíamos aceitar a cláusula geral de boa-fé objetiva, art. 422 do Código Civil, que traz a mesma insegurança do direito geral da personalidade. Além disso, o referido autor esclarece que os novos direitos da personalidade a serem reconhecidos derivarão de uma cláusula geral, o que, em última instância, em nada difere da proteção por meio do direito geral da personalidade. Desse modo, a diferença não está na cláusula geral ou na referida insegurança jurídica, mas sim no fato de que os adeptos do pluralismo não consideram a unidade da natureza humana, que faz da pessoa um indivíduo, irrepetível e sem igual. A despeito da óbvia unidade da pessoa humana defendida pela teoria monista, não é grande o número de manuais brasileiros que dá notícia da existência de um direito geral da personalidade, sendo menor ainda aqueles que o acolhem. Isso é bastante preocupante, pois demonstra que a nossa doutrina está muito distante do desenvolvimento alcançado por alguns países europeus em relação à tutela da personalidade.
Mais complicada ainda é a situação no âmbito dos tribunais superiores, onde não parece que se pode falar no reconhecimento do direito geral da personalidade, ao contrário, é notável a distância que o separa da teoria desenvolvida pelos tribunais alemães. No entanto, quando se passa ao exame da jurisprudência de algumas cortes estaduais, como o TJRS, nota-se que o resultado obtido é mais profícuo. Portanto, não há dúvidas acerca da compatibilidade da teoria do direito geral da personalidade com nosso sistema jurídico, bem como da necessidade de sua implementação para a efetiva proteção da dignidade da pessoa humana. Também estamos certos acerca da possibilidade da tutela da personalidade, de forma concomitante, por um direito geral e por direitos especiais. O que falta, na verdade, é a vontade de superar a visão tradicional, que construiu a teoria dos direitos da personalidade sobre uma base dogmática patrimonialista, pois só assim estaremos dando a adequada proteção à dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, garantindo a eficácia da Constituição. 6. Considerações finais. Pode-se afirmar que uma das maiores novidades surgidas no direito privado do século XX foi a efetiva sistematização do direito geral da personalidade. Restrito inicialmente aos países de língua alemã, atualmente o direito geral da personalidade não é uma figura exclusivamente germânica. A concepção vem ganhando espaço em muitos ordenamentos jurídicos de tradição romano-germânica, inclusive no Brasil. O direito geral da personalidade cuida de um complexo de interesses pessoais, que gozam de proteção bastante diversa. Ao lado do direito geral da personalidade são previstos direitos especiais da personalidade, que contam com texto legal que facilita a sua tutela, não havendo então necessidade de recorrer ao complexo sistema do direito geral da personalidade. Aponta-se a ausência de contornos claros como desvantagem do direito geral da personalidade. É que os campos de aplicação se sobrepõem, isto é, a proteção jurídica esbarra nos interesses legítimos de terceiros, o que é bastante difícil de resolver. É certo que a utilização tão somente do direito geral da personalidade ou dos direitos especiais acaba por limitar a plena eficácia da própria lei fundamental, que demanda a mais ampla proteção da dignidade da pessoa humana, o que não é alcançado quando nos alinhamos a apenas uma das concepções, ou seja, ao direito geral da personalidade em detrimento dos direitos especiais ou vice-versa. Os desenvolvimentos técnicos, científicos e médicos criam continuamente, em uma velocidade sem precedentes, novas ameaças à personalidade humana, o que não é resolvido adequadamente pelo legislador, não restando outro caminho senão a via do direito geral da personalidade. Caso não haja proteção pelos direitos especiais da personalidade, é possível a adequação da tutela às necessidades da atualidade pela via do direito geral da personalidade. Por conseguinte, a tutela dos direitos da personalidade deve ser realizada por meio desse sistema, que conjuga o direito geral personalidade com os direitos especiais da personalidade, tudo tendo em vista a adequação da proteção da personalidade às exigências da sociedade moderna, chamada por muitos de sociedade da informação. Assim sendo, a pessoa humana deve ser compreendida como um valor unitário, protegido pelo direito geral da personalidade, que está implícito no ordenamento jurídico pátrio e se sustenta, no princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1º, 3ª da CF, na permissão constitucional do reconhecimento de outros direitos e garantias fundamentais,
art. 5º, segundo da CF, bem como no art. 12 do Código Civil de 2002, que funcionaria como cláusula de abertura formal do sistema. Em todo caso, é necessário o máximo cuidado, para que se evite qualquer distorção ou mesmo uma banalização da tutela dos direitos da personalidade.